Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2, e vamos ler do verso 13 até o 15. Colossenses, capítulo 2, versos 13 a 15. Vou ler. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, e tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A tônica hoje vai estar no verso 14, que o escrito de dívida foi cancelado e cravado na cruz. Então vamos àquela pergunta. As duas lives passadas eu não respondi a pergunta, só fiz, mas hoje vou responder cada uma delas. Por que Paulo escreveu esta carta aos Colossenses? 4 falsas doutrinas entrou na igreja dos Colossenses. A primeira delas foi o asceticismo. A segunda foi o gnosticismo, eu vou explicar cada uma delas. A terceira foi o misticismo. E a quarta, o pessoal da lei que queria levar a igreja para a prática e obras da lei. E quando uma falsa doutrina entra na igreja, o que ela faz na mente das pessoas? A primeira coisa é que ela passa a encobrir tudo aquilo que Jesus já fez na cruz por cada um de nós. As falsas doutrinas, elas nunca apoiam a graça de Deus, elas querem inutilizar a graça de Deus. As falsas doutrinas tiram a atenção da pessoa naquilo que Cristo fez na cruz e põem a atenção das pessoas para outras coisas. E isso cria um véu na mente das pessoas e elas não enxergam que na cruz tudo que precisava ser feito para o homem ser salvo, ser liberto, já foi feito por Jesus. Não preciso mais fazer nada. Cristo fez tudo por mim e derramou sobre nós a sua graça. E a graça dele é que traz todas as bênçãos e benefícios para cada um de nós. Mas a falsa doutrina descentraliza o que Cristo fez e põe os olhos das pessoas em outras coisas, e elas voltam as costas para a obra da cruz e ficam cegas, praticando coisas que são falsas doutrinas. Então o que é o asceticismo? Você vai ver que Paulo fala do rigor ascético. O que é o asceticismo? É tudo aquilo que é imposto sobre mim. Olha, você precisa ter entendimento disso. Tudo aquilo que é posto sobre a minha vida através de ensinamento, que me traz peso, que me traz angústia, que me traz sofrimento e que me cobra alguma coisa. Presta muita atenção. Hoje em dia existe um Deus de barganha sendo pregado. O que é o Deus de barganha? É um Deus que, para fazer alguma coisa para mim, primeiro ele quer que eu dou o que eu tenho para ele. É um Deus que fica olhando se eu dou uma oferta. É um Deus que fica olhando e cobrando se eu dou dízimo. É um Deus que, para fazer qualquer coisa a meu favor, primeiro eu tenho que dar o meu melhor para ele. Se eu não tiver nada para dar para ele, ele vai virar as costas para mim e não vai gostar muito de mim, não vai me abençoar. Por quê? Porque é um Deus da barganha, ele trabalha na troca. Primeiro ele quer que eu dou as coisas para ele, principalmente na vida financeira, aí ele vai avaliar o que eu dei para ele, e conforme for ele vai me devolver o que eu dei para ele, vocês estão entendendo? Com um pouquinho a mais. Então é daí que surge essa doutrina do pagar preço. Tudo tem um custo.
Tudo você tem que pagar um preço. Tudo tem que pagar preço. Aí vem aqueles pregadores do asceticismo. Você tem que pagar o preço, meu irmão. Tudo tem um preço para pagar. Tudo você está devendo alguma coisa para Deus. E se você não pagar, não cumprir o que Deus quer, Deus não vai te abençoar, porque Deus é limitado, ele depende do que você faz para poder te abençoar. Se você deu alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa por você. Se você não deu nada, você está devendo. E ele não vai fazer nada por você porque você não pagou o preço. Daí que surgem essas doutrinas que proíbem roupa, que aprende a pessoa dentro da igreja, a pessoa que tem que estar na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se não vai, é cobrado pela liderança. Aí eles vão falar assim, você está dando brecha, o diabo vai entrar na tua vida. Daí que vem esse rigor ascético que traz sofrimento, a pessoa passa a ser controlada por uma liderança dentro da igreja, mandam na vida dele. A pessoa perde a liberdade e vem o preço, tem que pagar preço, tem que pagar preço, tudo tem que pagar o preço, é o rigor ascético. Então, toda doutrina que te cobra, que promete para você, olha, se você não der isso, não fizer isso, Deus não vai fazer nada por você, é uma doutrina falsa. E isso entrou na igreja dos Colossenses. Qual outra doutrina que entrou lá? O gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo, as pessoas querem ter experiência com o sobrenatural. E não importa a fonte, elas querem tremer a mão, elas gritam. Sobe no monte, chega no monte, começa uma loucura, vira cambalhota, cai de ponta cabeça. Eles querem sentir Deus. Deus para eles é um Deus que trabalha nas emoções. Então eles acreditam que Deus faz eles sentir calor, arrepio, chacoalha eles ficam apagados, né? Cai no chão, né? Aí eles vêm com essa conversa, é um tal de sapato de fogo. Procura na Bíblia sapato de fogo, canela de fogo. O que é isso aí? É a hora que eles param e ficam assim, ó. O sapato de fogo entrou neles, ele não pode se controlar, ele fica assim, ó. Agora mostra onde está escrito isso na Bíblia. Mostra canela de fogo, sapato de fogo, fogo subindo, fogo descendo. Se você procurar no Evangelho, que são as cartas de Paulo, Paulo nunca falou nada disso. Mas aí você vê as irmãs... Aí o varão vai pregar, o varão poderoso. Fica assim no público, todo mundo, poder. Poder nenhum. Isso é o poder da carne, é o gnosticismo. O gnosticismo quer calor, quer arrepio, quer se descontrolar, quer fazer coisas atrapalhadas, sai pulando na igreja fazendo assim, como se estivesse possuído pelo Espírito Santo. Está possuído é pela carne. E o que mais você vê hoje em dia é esse gnosticismo. As pessoas precisam tocar nas coisas, tremer. A pessoa vai para a igreja, aí canta um canto de adoração, ela está assim, ó, quase dormindo. Aí o varão de branco chegou. Aí começa. Acordou. Parece que só o canto do varão de branco tem poder. O canto de adoração dá um som. Aí começa. O varão chegou. E tudo começa. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Isso é o gnosticismo. Também entrou na igreja dos Colossenses. No gnosticismo aparece as pessoas que têm visões. Ela começa a controlar a vida dos outros. Estou vendo isso na sua vida, estou vendo aquilo. Isso atrai multidão. Todo mundo quer saber o futuro. Então se tem uma pessoa que fala que tem dom de revelação, a igreja enche. Ainda que ele fale abobrinha no púlpito. Mas chegou no agora Deus vai operar. Deus está me mostrando que você de camisa branca vai ter vitória. Você tem um azeite caindo na sua cabeça e todo mundo, tudo baboseiro. Vocês estão entendendo isso? Estou vendo isso, estou vendo aquilo. Aí uma liderança que fala que tem dom de revelação, controla a vida de todo mundo baseado na revelação que ele tem. Ele fala qualquer besteira e todo mundo acredita. Deus só fala com ele, o resto é um monte de coitado que Deus não fala com eles. Deus só fala com ele que está na frente e só ele tem visão e ele é o bom e manda na vida de todo mundo. E aí se não fizer o que ele quer. Aí se não der a oferta que ele falou que Deus revelou que tinha que dar. Aí vai cair todo mundo debaixo de maldição. Vocês entendem isso? Que outra coisa que entrou lá na igreja dos Colossenses, o misticismo.
O que é o misticismo? Você vai numa igreja que se chama evangélica. Aí chega lá na igreja evangélica, você vai ter água ungida, óleo orado, chavinha ungida, rosinha de Jesus, um corredor de sal grosso, um pedacinho de tecido que fala que é a veste de Jesus consagrada. E trouxeram a macumba para dentro da igreja. Você vai num culto que fala que é evangélico, tem lá um pouco de macumba, um pouco de espiritismo, um pouco de catolicismo e um pouquinho de Jesus, né? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então isso não é evangelho. O evangelho não precisa de nada dourado, de água, de nada. Qual vez que o apóstolo Paulo consagrou água para dar para alguém beber, falou que ia ser curado bebendo água? Quem faz isso é o espiritismo. Ou água benta que tinha na igreja católica, já falei isso 1000 vezes, ia na igreja católica quando era criança, tinha um reservatório assim, você batia a mão, pingava, você fazia o sinal da cruz, eu dava uma lambidinha para saber qual era o gosto, eu era criança. Era água benta, aí vinha o padre jogando aquela água benta nas pessoas. Faz isso até hoje na televisão, não faz? Faz. Mas isso não é evangelho, isso aí entrou na igreja dos Colossenses. Que mais estava lá? O pessoal da lei. Aqueles que queriam praticar as festas judaicas. Então nós temos que entender uma coisa. Velho Testamento é judaísmo. Não é evangelho. Velho Testamento não existia igreja. Procura a palavra igreja no Velho Testamento. Não existia. Porque a igreja só vem existir depois da cruz. Velho Testamento é a história do povo judeu. A lei foi dada para o povo judeu. As festas praticadas no Velho Testamento, como festa das primícias, era a prática do judaísmo, não passou pela cruz, não tem nada a ver com o cristianismo. O sábado era guardado e dado aos judeus, não a nós que somos gentios. Então voltar para o Velho Testamento e pôr a igreja debaixo do jugo da lei, é voltar para o passado que já acabou na cruz, é viver daquilo que morreu na cruz. Entende o que eu estou dizendo ou não? O Novo Testamento, o Evangelho, sua Bíblia não está dividida em velho e novo. E onde é que começa o Evangelho no Novo Testamento? Quando Cristo na cruz morreu e disse está consumado. Dali para frente é que se estabelece a nova aliança. A nova aliança, Mateus, Marcos, Lucas e João, ainda que na tua Bíblia está lá Evangelho, não é o Evangelho. É o que foi escrito do ministério terreno de Jesus. Ele curou pessoas, expulsou demônio, foi muito lindo. Mas o evangelho começa quando ele morre, derrama o sangue dele, quando tudo se consumou. Dali para frente é que se inicia o evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Então a pessoa pensa que o evangelho vem aqui que você vai ser curado, vem aqui que a tua vida vai mudar. Ah, você está desempregado, vem aqui que você vai ter emprego. Ah, traga a sua carteira para passar um óleo. Ah, você está com problema no marido, traz uma peça de roupa, vem orar na igreja, volta para pôr a peça de roupa nele, que ele vai ficar um santinho. Isso não é evangelho. Isso é trabalhar na fraqueza, nos problemas das pessoas e dizer que as pessoas, Jesus vai resolver tudo. Aí eu vou cantar. Deus resolve os seus problemas, na terra, no mar e no ar. Nunca houve, não há problema para Deus. Mas Jesus não veio resolver problema, gente. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você entende? Então o evangelho é conhecer tudo aquilo que Cristo fez na cruz por nós. E já nos deu tudo gratuitamente. Então essas coisas entraram na igreja dos Colossenses. O que aconteceu com eles? Eles voltaram as costas para a graça de Deus, para a obra da cruz. E se voltaram para essas falsas doutrinas e ficaram cegos para aquilo que Cristo havia dado e feito e dado gratuitamente a eles. Então Paulo vai escrever esta carta, mostrando para eles que eles estão num caminho errado, que eles estão desprezando a verdade do evangelho, enganado por falsos mestres e por falsas doutrinas. Paulo vai mostrar que Jesus Cristo é Deus que se fez homem, que já nos libertou do império das trevas, já nos transportou, nos reconciliou, quitou a nossa dívida na cruz. Houve a remissão dos pecados, que tudo já foi feito, até que nós chegamos
nesse capítulo 2, no verso 13 a 15, que vamos ler de novo. A live passada foi o verso 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. E hoje vamos trabalhar no verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida, olha, leia e entenda. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente aonde? Encravando na cruz. Então, o que Paulo está dizendo, meus irmãos? Presta atenção. Ele está dizendo que o escrito de dívida, que tudo que nós devíamos, você tem que crer nisso. Se eu for procurar isso antes da cruz, eu não encontro essa palavra, porque ainda a dívida não tinha sido paga. Se eu ficar lá no Velho Testamento, lá eu estou sempre devendo, porque eles não obedeciam à lei, e estavam sempre devendo, não conseguiam obedecer a Deus. Eu não encontro isso, que o escrito de dívida foi pago, mas depois da cruz, que Cristo vai e quita a minha dívida, depois da cruz, a nossa dívida foi paga. Por isso que eu não tenho que pagar nada, não tem doutrina de pagar preço, não tem doutrina de Deus me aceitar só se eu der alguma coisa para Ele. Isso é uma doutrina falsa, mentirosa, que vive no meio evangélico e está escravizando muita gente. O escrito de dívida, então existia um escrito de dívida, era contra nós, constava de ordenanças. Ordenanças de onde? Nos era prejudicial, nos prejudicava. Cristo pegou isso e cravou na cruz, acabou com ele na cruz, cancelou ele na cruz. Então o que é esse escrito de dívida que era contra nós? O que é? É a lei. A lei de Moisés, a lei que cobriu todo o Velho Testamento e foi válida até Cristo ter morrido na cruz, porque a lei acaba na cruz. A cruz foi o último sacrifício da lei e pôs um fim na lei. Então eu preciso explicar isso para vocês. Então vamos trabalhar, vamos lá. Romanos, ou melhor, Gálatas capítulo 3, para você entender. Agora é um trabalho de ensino. Quem não souber isso ainda está cego para muitas coisas. Gálatas capítulo 3, a partir do verso 19, Paulo vai fazer uma pergunta. Então Paulo faz a pergunta, diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Aí ele responde: foi adicionada por causa das transgressões. Até quando essa lei valeria? Até que viesse o descendente. Quem é esse descendente? É Cristo, a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Para aí. O que Paulo está perguntando aos Gálatas? Por que a lei foi dada? Lembra que nós estamos falando do escrito de dívida. A lei foi dada por causa das transgressões. Então olha que coisa interessante. Então quando Deus disse: não matarás, não vai cobiçar a mulher do próximo, filhos, honre teu pai e tua mãe, obedeça a eles, não sejas mentiroso, isso aí é a lei. O que a lei veio mostrar? A lei veio pôr para fora a natureza caída do homem. A lei veio pôr para fora que nós somos defeituosos, que nós somos mentirosos, que todo homem cobiça a mulher do próximo por causa da lascívia que existe na carne dele, e que toda mulher também tem um instinto de cobiça dentro dela. A lei veio mostrar que essa nossa natureza humana, nós somos mentirosos. Não adianta pôr uma roupa de santo, paletó e gravata e vir na igreja: amém, oh glória, tem até o ritual. A tua carne é mentirosa, você mente. Mente ou não mente? Talvez você tenha mentido hoje, fala que eu não estou. Não mentiu? Criança vem falar uma coisa, você fala uma mentira para ela para desvirtuar, mas não mente. Aponte um que nunca mentiu aqui na vida. Somos todos mentirosos. Vocês estão entendendo? Homem que está aqui e os que estão na internet. Você é um homem saudável, normal? Acredito que sim.
Então você tem que confessar que você teve o desejo de cobiçar a mulher do próximo. Sim ou não? Não, pastor, eu sou santo. Santo fogo, santo fogo. Não, não, não. Não vem com conversa fiada. Todo homem que sai na rua, ele não precisa nem se esforçar para isso. Olhou assim, bateu uma mulher bonita. Na hora, o que a carne faz? Na verdade, né, as irmãs estão assistindo a novela, lá vem o cara sem camisa, lá naquela novela que fala que é da Bíblia. O que as mulheres vão olhar? O peito do cara, o braço. Já nem olha mais. Ai, que bonitão. Deve olhar assim, ai, meu marido é tão carequinha. Né? Isso não acontece com as irmãs. Se não acontece, você é santa, tinha que estar no céu. Então a lei veio mostrar que os filhos são desobedientes. A lei pede, obedeça a pai e mãe. O que os filhos fazem? Primeira coisa, desobedece. Nasce a criancinha bonitinha, ai que anjinho, nada, capetinha. Ai bonitinho, quanto tá assim, uma gracinha. Daqui a pouco começou a entender alguma coisa, já chora, quer mandar na mãe, quer só dormir no colo, põe no berço, chora. Né? A víborazinha vem, se torce, o pai e a mãe. Deixa eu dar um conselho para quem quer casar. Vai casar agora? Não tenha filho logo de cara. Fica uns 5 anos sem filho, 10. Porque o filho veio, acabou a liberdade do casal, para sempre. Ai, que coisinha. Se eu fosse casar agora, eu sou casado, tá indo 39 anos. Mas se eu fosse casar agora, brotinho, com a experiência que eu tenho agora, eu ia ter filho depois de 10 anos. Aproveitar bastante, namorar bastante, viver sozinho com a minha esposa um bom tempo, porque 2 anos e pouco já vieram as crianças, acabou a nossa paz. Né? As víborazinhas vieram, ai filhinho, não, meu. Você que é pai velho sabe o que eu estou falando. Né? A intimidade do casal, os filhos tomaram tudo. Tem que sumir de vez em quando, deixar os filhos ficar nona, né? Porque senão estão em cima o tempo todo. Posso falar isso, queridos? Né? Então, por que a lei foi dada? É para você entender o escrito de dívida. Quando Deus dá a lei, Deus desnuda a natureza humana. Porque depois do pecado, todos nós nos tornamos, todo homem se tornou mentiroso, estragado, um produtor de coisa errada. A tua carne é uma fábrica de coisa errada. É uma fábrica de pensamento. Olha para os teus pensamentos, quanta coisa errada você pensa diariamente. Quanto você julga as pessoas só no pensamento. Olha para aquela pessoa, a irmã não fala nada, a roupa dela, não, já condena e mata a pessoa, na tua cabeça você tem que ter falado nada. Não é assim. É assim. Então a lei, quando a lei é dada, ela desnuda a natureza humana, ela mostra que todo jovem está escondido através de um monte de paixões, todo homem é corrompido dentro, toda mulher é corrompida. E todos nascemos estragados, todos. Não há um justo sequer. Esse era o escrito da dívida. Então a lei dizia assim, não vai cobiçar. Mas quem tinha o poder de não cobiçar? Você nasce, a criança já vai cobiçar uma coisa que ela não tem, que o outro tem. A cobiça é uma coisa que está na nossa natureza humana. Então a lei foi dada para mostrar o homem defeituoso e cobrar perfeição do homem. E o homem não tem condições de ser perfeito. Então esse se tornou o escrito da dívida. Ah, você não pode ser perfeito? Como se a lei falasse a dizer assim, ah, você não pode ser perfeito, então eu vou te condenar. Porque você não consegue me cumprir. Você entende? Suponhamos que você queira que um peixe viva fora da água. A natureza do peixe é para viver dentro da água, não é verdade? Então você tira ele fora da água e fala assim, ó, você vai viver fora d'água aqui do meu ladinho, você é muito bonito, eu gosto de você. O que vai acontecer com ele? Essa lei que você está dando para ele vai matá-lo, por quê? Porque ele não tem natureza para viver fora d'água. Ele só tem natureza para viver dentro da água. Então mesma coisa a lei falou, vem para cá. Você não vai cobiçar, não vai ser mentiroso. Você vai obedecer pai e mãe, você não vai fazer nada de errado. E nos tirou da água.
Qual a consequência? Não consigo cumprir. O que eu vou fazer? Vou morrer. Então a lei é o escrito de dívida que exigia a perfeição. Eu sou imperfeito e já que eu não consigo cumprir a lei se torna um instrumento da minha condenação. Esse era o escrito de dívida. A lei foi dada para mostrar o homem caído, estragado, a raça humana contaminada, viciada no pecado e condenar todo mundo. Era contra nós, nos era prejudicial. A lei é como se fosse uma grande nota promissória no universo apontando para você, dizendo: você está condenado. Você não consegue me obedecer, não consegue pagar o que eu estou pedindo para você. Então você está condenado. Está condenado. Esse é o escrito de dívida. Você é um pouquinho essas coisas que eu falei, né? Não é? Homens, eu conheço a tua mente. Eu tenho a mente igual a tua. Eu conheço o que você sente, as tramóias lá dentro. A coisa estranha lá dentro te convidando. Vai, faz isso. Olha aquilo, né? Você está entendendo? Que lixo, hein? Que veneno, hein? Então a lei vai nos condenar. Vamos um pouquinho mais para frente. Vamos lá. Romanos capítulo 7. Volta lá, vamos para Romanos. Então Paulo desnuda agora aqui. Romanos capítulo 7. Isso aqui é evangelho, meus irmãos. Isso aqui, para entender o que eu estou te dizendo, são poucas pessoas no meio evangélico que vai entender isso. Só quem teve o véu rasgado é que vai entender um assunto desse. Quem não teve, ele só quer bênção e vitória. Ele não sai disso, está uma vida toda nisso. Romanos 7, 7. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Ele pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Agora ele vai mostrar o que a lei revelou. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. O que Paulo está dizendo? Que a lei revelou que cobiça era pecado. Se ele não conhecesse a lei, ele não saberia que cobiça era pecado. Mas como ele conheceu a lei, e a lei disse: cobiça é pecado. Então ele veio ter conhecimento que tinha uma coisa na carne dele, que se chama cobiça, que é totalmente contrário à vontade de Deus, e ele cobiça. Continua a leitura. Vou ler de novo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera: não cobiçarás. Agora, olha o que Paulo fala: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Porque sem lei está morto o pecado. O que ele está dizendo? Que quando a lei é dada, a lei despertou toda a sujeira que estava na natureza humana do apóstolo Paulo. A lei despertou as mentiras que ele tinha, a cobiça, o adultério que estava dentro dele, as falsidades, as tristezas, as depressões. Quando a lei foi dada, despertou nele toda a sujeira que ele tinha. Mas não podia limpar a sujeira. A lei só pedia: seja perfeito. E não podia limpar a sujeira que estava na natureza humana. Então a lei desperta tudo isso, todo o lixo que está na nossa carne. A lei põe as obras da carne para fora. Coitado daquele que se acha mais santo que o outro. Coitado daquele que se acha melhor que alguém. Coitado daquele que se acha mais e mais e mais e vive condenando todo mundo pelo seu olhar. Ele está profundamente cego. Ele vai colher mais para frente uma grande decepção. Porque acontece coisas às vezes na nossa própria vida que a gente não gostaria que acontecesse e que transtorna a nossa vida por muitos anos. Sabe por quê? Porque nós ficamos depositando um monte de coisas da carne dentro de nós, julgando, condenando, falando mal dos outros. Aí chega um tempo que nós vamos colher tudo que plantamos.
E acontece uma coisa na nossa vida que desnuda toda a nossa insensatez de anos. E nós vamos ficar submissos a uma situação difícil durante muitos anos, para a carne ser restringida, para a gente ser humilde. E não mais ser cauteloso em condenar as pessoas, como a gente costumava fazer. Sabia disso, queridos? Não é o diabo não, Deus que permite isso para nos corrigir, porque Ele quer o nosso aproveitamento, quer a nossa libertação de todas as obras da carne. Então, o que Paulo está dizendo no versículo de número 8? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, ela despertou em mim toda sorte de sujeira. Porque sem lei está morto o pecado. Aí ele fala assim, olha, sem lei eu vivia. Mas quando a lei, o preceito da lei veio, reviveu uma coisa que eu não sabia que estava em mim. Reviveu o pecado. E qual foi a consequência? O que eu vim enxergar? Eu vim enxergar que eu sou tão defeituoso, tão falho, que na minha carne habita tanta coisa errada. E eu morri, a lei me matou com tudo isso que vive na minha carne. Você entende o que eu estou dizendo? A lei pediu perfeição. Eu era imperfeito, então a lei me executa. Pôs para fora toda a minha sujeira e liquidou comigo. Este é o escrito de dívida, que nos era prejudicial. Quer ver? Já que estamos no capítulo 7, Paulo vai estendendo esse assunto. Olha o verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, olha lá. Mas o que eu sou? Eu, todavia, sou carnal, vendido, eu estou vendido, entregue a uma questão chamada pecado. E aí Paulo começa a falar do conflito dessa descoberta. Ele começa a dizer assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. O que Paulo estava dizendo? Paulo se programava para fazer tudo certinho, mas ele fazia tudo errado. Eu já dei esse exemplo aqui. Vamos supor que Paulo acordava e dizia assim para ele mesmo, olha, hoje eu vou ser paciente com todo mundo, hoje eu não vou me irritar, hoje eu não vou falar um palavrão, hoje eu vou amar a esposa, vou ser delicado com os filhos, eu vou chegar no serviço e a pessoa é o patrão, eu vou ser calmo com os funcionários, mesmo que aquela funcionária errar, eu não vou mais brigar. Não, hoje eu vou ser muito bom. Daqui a pouquinho ele está fazendo a barba, deu um cortinho a mais aqui, já falhou. Aí ele chega no serviço, não, pelo amor de Deus, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Ele chega no serviço, aquela funcionária que ele falou que ia tratar bem, ela errou uma coisa grave. Pô! Que eu não te falei? Já falhou. Já falhou. Tá no trânsito, eu vou ter uma paciência, eu estou na 23 de maio. Eu vou ter uma paciência, eu saí do Anhangabaú, entrei na 23 de maio, eu estou com tanta pressa, estou atrasando o cartório, é lá na Paulista. Aí começa... Aí você ia virar aqui a moto, pá, no seu retrovisor, meteu o pé. Daqui a pouco tá falando palavrão, tá amaldiçoando tudo, eu vou chegar uma droga, ai meu Deus do céu. Eu sou assim, sabia? Eu sou assim. Preciso confessar, ai, como certas coisas me irritam, me descontrola. Às vezes que eu preciso dar... Acorda, olha a carne aí vencendo. Tente ser perfeito um dia. Você chega para o filho, faça assim. Você fala, meu filho já vai desobedecer. Eu vou falar, eu não vou brigar. Mas por que você faz isso? Não é para fazer, eu já te falei 1000 vezes, ele está ouvindo 1000 vezes, mas ele vai fazer. Por quê? É a natureza dele. É a natureza dele, ele vai fazer, e vai fazer, e vai fazer. Vou brincar com você. Olha, esse meu filho tem 5 anos, ele quando crescer vai mudar, vou fazer tudo o que ele quer, porque ele quando crescer vai mudar. Não vai. Olha bem, os 4, 5 primeiros anos na vida do filho é o que ele vai ser no futuro. Ele pode desenvolver algumas outras áreas, mas é o que ele vai ser. Se você alimentar a víborazinha,
não tiver um jeitinho para corrigir antes, quando ele ficar grande, ele vai ser aquilo quadriplicado. Vai ser, com outras adjacências ainda. Por isso que a Bíblia fala, ensina a criança pequenininha, usa a vara nele, né? Tira, a vara vai afugentar a estultícia do coração, eu sei que. Não, agora não pode, você tem que falar com o filho, mas a Bíblia fala que tem que usar uma varinha. Vai tirar essa loucura que está dentro do coração dele, porque se você não fizer assim, quando ele for grande, ele vai estar mandando em você. Vocês entendem o que eu estou dizendo, queridos? Então Paulo fala, olha que coisa que acontece comigo, ele fala no verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro. E o que Paulo fazia? Ele fazia o que ele detestava. Aí ele continua no verso 16, ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Aí ele fala assim, eu descobri isso, neste caso quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Então Paulo, o que Paulo está dizendo? Nós estamos presos nessa natureza caída, que faz tudo errado. E ela não vai parar de fazer coisa errada. Pastor, então quando é que eu vou ter um alívio? Né? Deixa eu me antecipar aqui. Você vai ter um alívio quando você começar a crescer no Espírito. Só faz você crescer no Espírito quando você entende o Evangelho da graça de Deus. Ele se torna vivo em você. Então aqueles hábitos errados, aquelas coisas que te dominavam, elas vão enfraquecendo lentamente no decorrer dos anos. Por isso que Paulo fala, faça morrer a tua natureza terrena. É você que tem que fazer morrer. Não adianta orar para Deus, Deus, eu estou com um desejo estranho. Tira de mim, Senhor, tira. Não vai tirar, só se ele tirar. Se ele te matar, ele vai você embora. Porque o desejo está na tua carne, ele não vai tirar. É por isso que o mundo da libertação transformou tudo que se manifesta na carne em demônio. A pessoa está com desejo de lascívia, é um demônio da lascívia. Não é o demônio, é a carne dela. Não é um demônio que está nela. Não, a lascívia está na carne dela, não tem demônio nenhum. Ela sente a lascívia. Ela sente a vontade de se prostituir. Não entrou um diabo nela, mas transformaram tudo isso em diabo. Vocês estão entendendo? Então é demônio da lascívia, demônio da ira, demônio da prostituição, demônio da inveja. A pessoa está com inveja, né? O amigão dela comprou um carrão novo e o dela estava aí. Ela tem uma inveja endiabrada. Ela não fala, mas aquilo que está por dentro dela, o capeta está lá. Não é diabo, é a carne dela. Então ela está se mordendo aqui de inveja. Aí essa inveja pega todas as áreas da vida dela. Filho, família, arrebenta tudo. Porque não é diabo da inveja, é ela mesmo. Então todos nós somos assim. Desculpa eu me estender um pouco. Nós temos áreas que nós somos mais fortes e o irmão é mais fraco. Mas tem área na vida daquele irmão que ele é mais forte do que eu sou mais fraco que ele. Então você pode ver que nós temos tendências, um para um lado, outro para o outro, diferentes uns dos outros. Num que um é melhor, eu sou pior. Naquilo que eu sou melhor, ele é pior. Mas todos somos ruins e estragados. Você entende o escrito de dívida? Então a lei era uma nota promissória escrita. Você não pode fazer estas coisas. E eu estou desse lado olhando. E minha carne faz tudo aquilo que a lei pede para mim não fazer. Qual é a consequência? É o escrito de dívida. Essa lei me pôs em dívida com Deus. Por isso que na velha aliança, agora você vai entender isso. Na velha aliança, o que o homem tinha que fazer? Ele cometia o pecado. E Deus permitia que ele pegasse um animal que não era pecado, não cometeu um animal puro, sem mancha, que não tinha pecado nenhum. Aí ele pegava esse animal, levava para o sacerdote, punha as mãos dele sobre o animal, transferia para o animal o pecado dele. Aí o animal ia lá, o sacerdote matava, o inocente animal morria pelo culpado, e ele era absolvido da sua culpa. E toda hora ele tinha que estar levando o animal para matar.
porque ele não parava de pecar. Vocês estão entendendo? Então, o que era a lei? A lei sempre tinha que oferecer alguma coisa para Deus. De onde vem os sacrifícios, essa mentalidade? Tudo da lei. Que a lei que tinha que fazer o sacrifício. Na lei era assim. Na lei tinha que fazer o voto. Oh, se você fez um voto ao Senhor, não tardes de cumpri-lo, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Era lá, se você... Deus, eu vou te fazer isso. Tinha que fazer na lei. Se não fizesse, guilhotina, castigo. Mas na nova aliança não tem voto, eu não compro Deus. Põe um dinheiro no envelope, Deus fazendo um voto para você me abençoar, tá aqui. Isso é coisa da mentalidade da lei do Velho Testamento. Não existe voto no Novo Testamento. Mas fica aprisionado com aquela cabeça. Então, como era na lei? O culpado punha alguém no lugar dele. Esse alguém morria, levava a culpa dele. Ele que era o culpado, mas o inocente morria no lugar dele. Então foi isso que Cristo veio fazer. Deus veio em forma de homem. Ele é inocente, eu sou culpado, mas ele vai levar na cruz tudo o que eu fiz de errado, toda a minha culpa. Ele vai morrer no meu lugar, levando a culpa, o inocente morrendo pelo culpado. Vocês estão entendendo, queridos, isso? Sim ou não? Então o escrito de dívida era a lei. Quando a lei dizia não cobiçarás, condenava todo mundo. Quando a lei dizia, não adulterarás, Jesus falou lá em Mateus, o que está escrito na vossa lei, não adulterarás, eu porém vos digo, se você olhar para uma mulher com uma intenção impura, você já adulterou com ela aqui dentro. Vocês entendem como a coisa era grave? E quem vai ser salvo por obras? Quem vai ser salvo por obras? Não existe salvação por obras. Se não é pela graça, eu estou condenado. Então, qual é o escrito de dívida? O escrito de dívida era a lei, a velha aliança. Então, para que você entenda, todo aquele pessoal do Velho Testamento, eles viveram debaixo da lei. A lei, ela vigorou até a morte de Cristo na cruz. Mateus, Marcos, Lucas e João. Antes da cruz é Jesus cumprindo a lei, o inocente cumprindo a lei no meu lugar. Então a lei condenava todo mundo, já disse, era como se fosse uma grande nota promissora dizendo assim para mim, você está condenado e não pode sair dessa situação. Está claro isso? Então a lei tornou todo homem devedor. A lei torna todo homem escravizado, cobra todo homem e executa todo homem. Agora vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, vamos lá. Capítulo de número 3, vamos ver o que Paulo fala da lei. Eu vou ler poucos versos ali. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler desde o verso 5, olha lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 3, 5. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, olha lá, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Nós somos ministros do quê? Da velha aliança? Não. Nós somos ministros do quê? Do Novo Testamento. O Evangelho está onde? Na nova aliança. Nós somos ministros da lei? Não. Por isso que voltar para pregar só o Velho Testamento, a pessoa vai cair debaixo da escravidão. Nós somos ministros do Novo Testamento, da nova aliança, o qual nos habilitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, a letra da lei, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Que letra que mata? Olha lá o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poder fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então Paulo apresenta dois ministérios aqui. O ministério gravado com letras em pedras, que é o ministério da morte, que é a lei, e o ministério do Espírito, uma obra no Espírito. Ele está dizendo que esse ministério da nova aliança no Espírito é muito superior ao ministério da lei. E como Paulo qualifica o ministério da lei? Olha lá o verso 7 de novo.
Esse é o ministério da morte, gravado com letras em pedras. O que foi gravado com letras em pedras? Os 10 mandamentos. Dados para quem os 10 mandamentos? Para o povo judeu. Como Paulo diz que a lei se tornou um ministério da morte, então a lei executa, a lei mostra a nossa dívida e nos mata, nos condena. Esse era o escrito de dívida. Então, pela lei eu nunca poderia chegar a Deus sem culpa. Eu sempre tinha que ter um animal inocente para morrer no meu lugar. Sempre tinha que ter um intermediário para morrer no meu lugar. É daí que vem essa mentalidade de pagar preço e sacrifício. Só que os sacrifícios não são mais animais, viraram envelopes. Virou dinheiro o sacrifício, virou dar tudo que tem. É daí que vem essa mentalidade arcaica, escravizadora. Na velha aliança, o culpado sempre tinha que ter uma oferta, um animal, a vida toda matando bicho no lugar dele. E ele não recebia o perdão de Deus porque estava sempre devendo, estava sempre sendo condenado, tinha que pagar aquilo a vida inteira. Vocês entendem isso? Agora vem Jesus, passou esse tempo todo, Deus se transforma num homem, aparece em forma de homem na carne de Jesus Cristo. João Batista disse para ele: olha o Cordeiro de Deus, olha o verdadeiro sacrifício, que vai tirar o pecado do mundo. Jesus não tinha pecado, ele não nasceu estragado, a natureza humana de Jesus não era estragada como a nossa, porque ele não tinha pai humano, a carne dele não era uma carne viciada como a nossa, era uma carne perfeita. Vocês estão entendendo? Por isso que ele não teve genética humana de um pai humano. Por isso que ele nunca pecou. Ele era o inocente, foi o inocente, o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Então Jesus Cristo vem como o Cordeiro que cumpriu a lei. Ele não veio abrogar a lei, ele veio cumprir. Ele cumpriu a lei porque ele era perfeito, ele nunca pecou. Ele nunca desobedeceu a lei. E que mais ele foi? E ele vem ser o último sacrifício da lei. Só que por ele ser perfeito, ele vai oferecer esse sacrifício perfeito, e como o sacrifício perfeito vai ser oferecido, a lei é desarmada. Por quê? Porque alguém perfeito cumpriu a lei e ofereceu um sacrifício que acaba com a lei, porque foi perfeito. Você está entendendo ou não? Então ou não? Então quando Cristo vai para a cruz, ele morre, ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo, ele derrama o sangue dele, e ele diz: ele está consumado, e morre. Ele cumpriu a lei, o sacrifício dele foi tão perfeito que aboliu a lei, acabou, a velha aliança acabou na cruz. Como é difícil as pessoas entenderem isso. Vou falar uma coisa aqui seríssima, recente. Uma irmã aqui da igreja, e já durante muitos anos aqui na igreja ouvindo o Evangelho da Graça de Deus, apareceu um assembleano na vida dela: pastor, quer casar comigo? Sumiu da igreja. Primeira coisa que ele falou: pastor, não prega lei, não prega Velho Testamento. Vocês estão entendendo? E a paixão, posso dar um conselho para as irmãs mais velhas? Pelo menos para as do YouTube, irmãs mais velhas, por favor, me dê atenção. Você passou de 60, não adianta aparecer um cara de 40. Pelo amor de Deus, quando é que vocês vão pensar? A pessoa está com 60 e tralalá, parece um 17 anos mais novo. A pessoa está na igreja, na graça de Deus, daqui a pouco fica tudo deslumbrada. A paixão da minha vida, esquece igreja, esquece o que aprendeu, esquece tudo. Vai se aventurar numa aventura de louco. Ai, quer casar comigo? Pastor da Assembleia. Prega tudo ao contrário do que nós falamos aqui. A pessoa está há mais de 10 anos na igreja. Por causa da paixão. É de Deus, é de Deus. Não avalia as coisas. Primeira coisa que faz, some da igreja. Vai embora, é levado pelas emoções.
Nossa, vocês entendem o que eu estou dizendo ou não? Agora nem sei porque eu falei isso. Fala Deus, né? Dama de penteca. Fala Deus, está falando com alguém aqui, né? E agora perdi a linha aqui. Jesus na cruz, ele pôs um fim na lei. A velha aliança acabou na cruz. O Velho Testamento, tudo aquilo é para o povo judeu. Tem muita coisa bonita no Velho Testamento que você tem que conhecer, muita coisa bonita. Mas depois da cruz começa a nova aliança. E Cristo na cruz pôs um fim na velha aliança. Acabou. O escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, nos era prejudicial. Cristo removeu inteiramente, encravando ele aonde? Na cruz. Então tudo que a lei cobrava, tudo que nós devíamos, tudo que nos condenava, todos os pecados, todas as maldições da lei, tudo isso acabou na cruz. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Vamos lá, Romanos, só mais um pouquinho, Romanos, capítulo 10, vai lá. Romanos capítulo 10, verso 4. Gostaria de ler os 4, mas vamos só no verso 4. E a pessoa é levada por uma paixão, esquece tudo que aprendeu por um sentimento enganoso que vai trazer muito problema. Um homem mais novo, 20 anos, 15 anos, não pode dar certo, a não ser que a mulher tenha muito dinheiro. Aí é capaz que ele põe um pó de pirim-pim-pim para liquidar ela e ficar com o dinheiro dela. Não vai dar certo. Não se iludam, irmãs. Não se iludam. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de quem? De todo aquele que... O que Paulo está dizendo? Que Cristo acabou com a lei na cruz. Cristo liquidou, ele cumpriu a lei, foi o último sacrifício da lei. O escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças da lei, nos era prejudicial. Cristo removeu inteiramente, acabou com ele na cruz. Qual a conclusão que nós chegamos? Que Deus não se relaciona mais comigo baseado na lei. A lei se tornou uma coisa passada, a velha aliança se tornou uma coisa passada. Deus não vai mais me julgar segundo a lei, porque a lei foi julgada e acabou na cruz. Então Deus se relaciona comigo através da nova aliança, do sangue do Senhor Jesus Cristo, da graça de Deus, do perdão, da justificação, daquilo que Deus me deu gratuitamente depois da cruz. Deus não se relaciona mais comigo baseado em lei de Moisés, a lei acabou na cruz. Agora, se eu pego a igreja, tiro ela da nova aliança e vivo lá pregando o Velho Testamento, eu estou debaixo do cativeiro, a lei se torna o meu juízo, eu estou debaixo de maldição. Então hoje, você creu de verdade, é salvo, você não deve mais nada. Cristo removeu a lei da tua vida. Agora, pastor, então quer dizer que eu posso fazer um montão de coisa errada? Não, Deus te deu uma grande responsabilidade. Qual é? Agora você tem que matar a tua natureza terrena, lutar contra a tua paixão, lutar contra a vontade de adulterar, lutar contra a prostituição, lutar contra a mentira, lutar contra o juízo contra os outros, lutar contra a ira. É você, pelo homem interior, que tem que crescer e ir levando à morte toda essa natureza terrena. Você pensa que você é livre para fazer o que quer? Não, eles falam assim, está debaixo da graça, pode fazer o que quer. Contrário, agora que você não pode fazer nada mesmo. Você tem que levar à morte, porque se você fizer coisa errada, você vai colher. Toda coisa errada que você fizer aqui, para você, uma colheita demora. Tem planta que demora, por exemplo, um pé de manga, um pé de jabuticaba plantada no natural demora 10 anos para você colher, né? Tem agora umas enxertadas agora, que eu planto até no vaso da jabuticaba, tem jabuticaba lá em casa. Tem coisas que você planta, daqui a 10 anos você vai colher. Você deu a ênfase na carne em tudo errado, você vai colher isso mal. Talvez você está vivendo coisa hoje, você plantou há 5 anos atrás, não vigiou, não foi atento.
E está em aperto hoje por causa daquele erro lá, não pensou, semeou para a carne, da carne vai colher corrupção. Então hoje, meus irmãos, você tem que acreditar, você que está na internet, que está me ouvindo, olha aqui para mim. Tudo que nós devíamos, toda a culpa, toda a maldição, todos os nossos pecados, Cristo cravou tudo isso na cruz. Nós não devemos mais nada. A lei não tem mais poder sobre nós de cobrar nada de nós. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo da graça. E toda igreja que fica enfurnada na lei, só pregando velha aliança, está aprisionando as pessoas num ritual, numa religião que o próprio Deus, quem deu a lei, acabou com ela na cruz. E vai trazer escravidão para todas as pessoas que estão lá. Vai trazer, não adianta. Então tudo aquilo acabou. Então Paulo fala, vamos terminar voltando lá em Colossenses. Colossenses 2. O escrito de dívida, a nossa nota promissória. O escrito de dívida que era contra nós. Olha lá. Verso 14, tendo cancelado. O que é uma coisa cancelada? Acabou. Não tem mais. Cristo pagou. Tendo cancelado o escrito de dívida, era contra nós. Nos era prejudicial, nos prejudicava, nos condenava. O que Cristo fez? Removeu. Ele cancelou e removeu inteiramente, cravando isso aonde? Então, ele cravou a lei na cruz, acabou. Nós estamos em liberdade, já somos salvos e nunca vamos perder a salvação, porque a garantia da nossa salvação não está nas obras que eu faço, estão naquilo que Cristo já fez por mim. Então hoje, meus irmãos, presta atenção, não existe mais doutrina de pagar preço. Deus não está me cobrando nada. Deus não está me cobrando nada e dizendo para mim, se você não pagar, eu vou descer a mão. Vou pesar o cajado. Isso é linguagem de Velho Testamento. Hoje nós podemos desfrutar da presença de Deus em liberdade, sem culpa, condenação. Porque Paulo escreveu Romanos 8:1. Olha lá. Agora, pois, nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus. Verso 2. Por quê? Porque a nova lei, a lei do Evangelho, a lei do Espírito da vida em Cristo, me libertou qual lei? A lei de Moisés me libertou da lei do pecado e da morte. A nova lei, a lei da vida trazida pelo Evangelho da graça de Deus, me libertou da lei da morte. Qual era a lei da morte? A lei de Moisés, o ministério da morte. Então hoje nós não devemos nada para ninguém. Estamos livres. Temos um compromisso com Deus. Qual é? Andar em retidão. Não explorar ninguém, não ser mentiroso, não ter ódio, não ter raiva, não ter ira. Mas pastor, essas coisas ainda estão na minha carne. Então, esse é o trabalho que você vai ter, fazer morrer a vossa natureza terrena. Tem coisas que a gente pratica da nossa natureza terrena há muitos anos. A raiz está tão profunda, vai demorar outros anos para você se libertar disso, mas tem que começar a lutar contra isso. Se eu alimentar essa víbora, ela vai crescer dentro de mim. Então hoje nós não devemos mais nada. Olha, o homem vai pagar o preço. Ó Deus, em nome de Jesus, está aqui minha fogueira santa, eu vou te encostar na parede agora. Pega lá envelope com dinheiro e vai encostar Deus na parede com dinheiro. Deus não se vende por dinheiro, isso é coisa humana. Isso é coisa de falsa igreja, isso é coisa de líder mentiroso, explorador. Você acha que o homem tem alguma oferta para pôr Deus na parede e cobrar Deus para alguma coisa? Então hoje eu posso estar na presença de Deus com limpa consciência. Um novo e vivo caminho foi aberto pelo sangue da cruz. Eu não entro na presença de Deus, eu vivo todos os dias. Eu não vou cantar, né? Que pai, aquela música? Quando entro em tua presença, pelas asas do louvor. Mentira! O louvor não me põe na presença de Deus. O louvor não me dá nenhuma autoridade para entrar na presença de Deus.
O que me deu autoridade foi o véu que rasgou, o sangue derramado. Eu só entro na presença de Deus pelo sangue da cruz. Nenhuma música me autoriza a entrar na presença de Deus. Agora eu vivo na presença de Deus, porque eu já passei pelo véu. Por isso que a gente canta, rasgou-se o véu. Já passamos por tudo isso. Estamos na presença de Deus definitivamente, sem culpa, sem condenação e com uma limpa consciência. Por quê? Porque o escrito de dívida, tudo que eu devia, a lei foi cravada na cruz e teve o seu fim na cruz. Fala assim, amém. Amém. Então vamos terminando esta fala. Eu quero me dirigir a você que nos assiste pela internet e dizer isso, que a tua vida vale mais que o mundo inteiro.